Para começar, nós vamos subir aqui um total de 20 correntes, tá? Fiz aqui as minhas 20 correntinhas e eu vou voltar aqui na segunda corrente, pulando essa última aqui que eu fiz, vou voltar na segunda e vou fazer um aumento de ponto baixo. Vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. E agora vamos fazer uma sequência de 17 pontos baixos. Um pontinho baixo para cada correntinha até o último ponto, até o penúltimo, tá? Vou fazer aqui, quando chegar no penúltimo eu volto com vocês. Fiz aqui 17 pontos baixos e agora no último a gente vai fazer um aumento. Só que em vez de fazer um aumento com 2 pontos baixos, nós vamos fazer um aumento com 3 pontos baixos. Então, na última corrente fazemos 3 pontos baixos. E já aproveitamos aqui para arrematar esse fio. Vamos dar a volta aqui desse lado, fazendo a mesma coisa. Uma repetição, só que agora de trás para frente. Então, agora nós vamos voltar fazendo 17 pontos baixos até chegar lá no final. Já aproveita para arrematar, porque aí depois você só corta o fio. E fica bem mais fácil o arremate da peça, bem mais rápido a produção. Voltei aqui, vocês lembram que eu falei que essa parte aqui era só uma repetição? Então aqui nesse último ponto nós também vamos fazer um aumento de 2 pontos baixos, igual a gente iniciou. E assim a gente concluiu a nossa primeira carreira. Vamos dar sequência agora à segunda, e eu indico muito, como a gente tá fazendo um trabalho em pontos baixos, que vocês marquem o primeiro ponto a partir da segunda carreira. Eu esqueci de pegar meu marcador, então eu vou marcar com um pedacinho de fio, tá? É até bom, porque às vezes vocês falam assim, eu não tenho essas ferramentas, não tenho marcador. Pega um pedacinho de fio assim, ó, e passa por baixo do ponto, só pra você saber que esse é o primeiro ponto da carreira seguinte. Então, vou deixar esse fio aqui por baixo e vou dar sequência à minha segunda carreira. A segunda carreira, nós vamos começar já com um aumento de ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo lugar, e o segundo ponto também vai ser de aumento, 2 pontos baixos no mesmo lugar. E agora a gente pode dar sequência em ponto sobre ponto. Ponto baixo, até chegar lá no finalzinho, no último ponto, a gente começa a trabalhar mais aumento. Chegando aqui no final, lembra do aumento com 3 pontos baixos que a gente fez? Então, nessa parte aqui, nós vamos trabalhar um aumento para cada um desses 3 pontos baixos. Então, vamos aqui fazer um aumento no primeiro ponto baixo, um aumento no segundo ponto baixo e um aumento no terceiro ponto baixo. 2 pontinhos baixos para cada um desses pontos. Agora, novamente, seguimos a sequência de um ponto baixo para cada pontinho de base, até chegar ali no final. Chegando aqui no final, esse é o nosso penúltimo ponto dessa segunda carreira, e eu tô aqui prestes a chegar no último. Como que a gente fez 3 aumentos, aqui a gente também vai ficar com 3 aumentos. Para isso, a gente vai fazer um aumento aqui nesse último ponto. Tá vendo que aqui é o nosso primeiro ponto da segunda carreira. A gente começou com um aumento. No ponto seguinte, nós fizemos outro aumento. Então, aqui, quando iniciamos com 2 aumentos. E vamos finalizar com mais um aumento para totalizar 3, tá? E aí, a gente vai, novamente, pegar o nosso fio. Passar agora pro pontinho de cima. Pra gente marcar agora o primeiro ponto da terceira carreira. E agora, gente, não tem segredo. A partir dessa carreira aqui, vai ser somente ponto sobre ponto, tá? Vai ser um pontinho baixo para cada ponto de base, sem aumento e sem diminuição. Somente isso. Vocês vão fazendo aí um ponto baixo por toda a volta para cada ponto. E agora, gente, eu vou só dar a volta aqui nas minhas carreiras de ponto sobre ponto, e já vou voltar com elas prontas, porque vai ficar muito longa, tá? E aí, a gente vai subir um total, contando a partir dessa carreira aqui, que nós já estamos fazendo, nós vamos subir um total de 8 carreiras de ponto sobre ponto. Já fiz aqui as minhas 8 carreirinhas de ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição. E vocês podem ver que a nossa bolsa já tomou uma forma aqui, tá? E a partir de agora, se vocês quiserem continuar trabalhando com a mesma cor de fio, pode continuar. Aí vocês vão fazer um total de mais 3 carreiras com a mesma cor. Mas se vocês quiserem dar um detalhe a mais, como eu vou fazer mudando de cor, é o nosso último ponto alto dessa carreira. A partir desse ponto, eu já vou iniciar uma nova carreira. Então, eu vou pegar uma outra cor de fio e já vou começar a trabalhar o ponto baixo com essa nova cor que eu escolhi, tá? Fiquem à vontade para escolher as cores que vocês quiserem. E essa carreira aqui, eu já vou arrematando o fio, tá, gente? Sempre que tiverem a oportunidade, já vão arrematando o fio, porque depois é menos trabalho para vocês na hora de arrematar. E aí, essa carreira é uma repetição das anteriores, né? Ponto sobre ponto. Já vai arrematando o fio, fazendo um pontinho baixo para cada ponto. A nossa bolsa,
pra ficar do tamanho que a gente quer, a gente vai precisar de mais 3 carreiras. Por que eu tô falando isso? Eu vou tá trocando de cor aqui. Eu vou fazer mais 3 carreiras de cores diferentes, tá? Mas são carreiras de ponto sobre ponto. E se vocês quiserem continuar com a mesma cor, é só fazer mais 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vou mostrar aqui pra vocês, só pra quem escolheu fazer também trocando de cor, que aqui eu não tô usando mais o marcador porque eu tô mudando de cor, então fica óbvio, toda vez que eu vou iniciar uma carreira, qual é o primeiro ponto, né? O ponto seguinte é de uma cor e o primeiro ponto é de outra. Então, pra iniciar trocando de cor, vai ser sempre a mesma coisa. Eu tô aqui com o meu último ponto, a laçada do meu último ponto. Vou vir aqui no outro, no seguinte, já agarrando o fio da minha próxima cor. E sempre eu vou arrematando, tá? Vão sempre arrematando. E aí eu voltei aqui só pra mostrar pra vocês que a troca de fio, né, a gente vai fazer da mesma maneira até o final. E assim que ficou a nossa base da bolsinha, tá? Com as 3 cores diferentes. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que quando vocês forem fazer com cor diferente, aí ele vai ter esse detalhezinho aqui. Então, se vocês estiverem fazendo com cores diferentes, se atentem de colocar esse lado para trás. Esses fios aqui que a gente prendeu só pra arrematar, a gente já pode cortar eles, tá? Não tem segredo nenhum. Só pegar aqui e cortar. Cuidado pra não cortar o ponto baixo, tá? Senão sua peça vai desmanchar. Corta só os fiozinhos aqui, soltos. Essa tesoura minha tá cheia de cola, gente. E aí... isso aqui é só pra quem tá trocando de cor. Quem não trocou de cor, vai ter só esse último ponto aqui pra arrematar direitinho. Igual no meu caso. Aqui pra dentro também ficou uns. Essa bolsinha ela é tão fácil, tão econômica de fazer, que essas trocas de cores aqui eu tô fazendo com sobra de fio. Por isso que tem esses arremates pra dentro, que foi emenda, de onde eu peguei mais fio. E aí é só cortar. Esse aqui eu vou deixar pra gente arrematar daqui a pouquinho. Já vamos iniciar. Esse aqui também pode cortar da primeira carreira. E já vamos iniciar as nossas alcinhas. A alcinha não tem contagem de ponto certo, tá? Viro ela de lado e pego no ponto que tá bem no meio, bem centralizado aqui, ó. Coloquei aqui a minha agulha no ponto que tá bem no centro da lateral. E aí eu vou prender ele aqui com um baixíssimo. Sempre que tiverem a oportunidade, a gente já vão arrematando. Então eu vou prender aqui com baixíssimo, mas esse fio aqui, ó, já vou passar ele pra frente, pra mim já ir prendendo ele pra depois só cortar. Vou fazer 2 correntes, dou uma laçada aqui e venho na primeira corrente e faço um ponto alto. E faço um ponto alto aqui, ó. Agora eu vou subir 2 correntes novamente, outra laçada, um ponto alto na primeira corrente. É muito fácil fazer essa alcinha, gente. E ela vai ficando linda, tá vendo? Vai ficando umas ondulações assim, perfeita. 2 correntes, uma laçada, volta na primeira corrente e dentro dela faz um ponto alto. E é assim que a gente vai trabalhar até o final. Sempre 2 correntes e um ponto alto dentro da primeira corrente. A gente vai fazer aqui de acordo com a medida que você quer o tamanho da alça. Pra mim, 40, 45 centímetros, 50 centímetros é um tamanho ótimo. Lembrando que a gente tá fazendo uma bolsa infantil. Nessa parte aqui é bom trabalhar com centímetros, porque às vezes você tá usando uma linha mais grossa, uma linha mais fina, e aí o tamanho muda. Pronto, gente, eu fiz aqui 60 centímetros de alça, fiz um pouquinho maior, tá? Porque eu fui fazendo, quando eu vi já tava com 60 centímetros. Mas pra uma criança de 1 ano, 8 meses, o ideal é 50 centímetros mesmo, 45, tá bom? Mas isso aí é a gosto de vocês. Olha como fica linda a nossa alça, fica com essas ondulações aqui muito fofinhas, tá? Fica assim. E agora a gente vai prender ela aqui desse lado. Eu vou voltar aqui pra deixar minha agulha com uma laçada, que é pra gente prender. Eu tinha puxado o fio, mas eu vou voltar. Prontinho. Vamos deixar assim com as 2 laçadas, ó, do último ponto. Vamos deixar assim... Na verdade, vamos fechar logo aqui. Vamos deixar só uma laçada. Faz as 2 correntes, um ponto alto na primeira e deixa uma laçada assim. Agora, pra prender, a gente tem que se atentar a prender a alça do lado certo. Pra fazer isso, a gente vem aqui, ó, no pezinho da onde a gente prendeu. Colocamos do lado certo aqui. Aqui, esse é o lado certo. O lado avesso fica pra baixo e a gente vem puxando ela, ó. E aí, a gente vem puxando ela. Só vem puxando, colocando o lado certo pra cima e o lado avesso para baixo. Vai desfocar um pouquinho aqui, mas eu só tô ajustando ela. Pronto, agora já tenho aqui o meu lado certo, ela tá retinha ali, então agora já posso prender. Coloco a agulha aqui na laçada e venho aqui do outro lado. Aqui a gente vai medir da mesma forma. A gente vai prender no fio aqui do meio que centraliza a lateral. A gente acha aqui o fio e prende nele. Vou prender aqui no da frente, que eu acho que tá bem mais no centro. E pra prender não tem segredo, a gente vai prender com o baixíssimo, tá bom? Começar a chover, fazer um barulhinho aí, vocês ignorem, tá bom? Agora a gente faz um baixíssimo aqui pra prender o nosso fio. Eu já cortei o fio e fica um pouquinho ruim essa parte. Pronto. Então eu prendi o fio aqui, tá? Vamos vir aqui no ponto seguinte pela parte de trás, pra pegar esse fio que a gente puxou aqui prendendo e passar ele pra trás pra arrematar. E com a nossa alça aplicada do lado correto, a gente já pode fazer o arremate, mas não esqueçam de conferir
se não está torcida. A florzinha, gente, eu vou estar fazendo ela toda de uma cor só, tá bom? Se vocês quiserem fazer de duas cores, é só fazer um anel com uma cor e as pétalas de outra. Essa aqui, como é só pra mostrar pra vocês, pra facilitar e ser mais rápido, eu vou fazer somente uma cor, tá bom? Tô usando o fio amigurumi, a agulha 2. Eu vou fazer um anel mágico e dentro desse anel, um total de 12 pontos baixos. Não tem segredo essa parte, é só fazer 12 pontos baixos aí dentro do anel mágico até o final. Fez os 12 pontos baixos, é só fechar o anel, tá? Eu gosto dele bem fechadinho, então eu puxo enquanto vier a linha. E aqui, no primeiro ponto que eu fiz, no primeiro ponto baixo, eu já faço um baixíssimo. Passo o fio pra frente do anel já pra arrematar, faço aqui um baixíssimo em cima desse fio do anel. Volto ele pra trás de novo, faço outra corrente, faço a primeira corrente, 2 correntes, 3 correntes. Isso no primeiro ponto aqui. No segundo, nós vamos para o próximo, vamos laçar. E na próxima correntinha, nós vamos fazer um ponto puff com 4 laçadas. Ponto puff é esse que você laça e puxa, mas ainda não faz, deixa a laçada na agulha. Então, a gente vai laçar de novo, vir de novo, puxar, já temos 2 pontos puff, 3, 4 laçadas. Depois que a gente fez isso 4 vezes, a gente puxa e passa por dentro de todas essas laçadas de uma vez. Então, a gente tem a nossa primeira pétala de ponto puff. Agora, nós vamos fazer 3 correntes, vem no próximo ponto de base, na próxima correntinha e faz um baixíssimo. Fez o baixíssimo, sobe 3 correntes, vem no próximo ponto, dá a laçada e faz 4 vezes a mesma coisa, tá? E só vai terminar junto pra poder fazer o ponto puff. Então, lacei uma vez, venho aqui, puxo o fio, alongo ele, laço de novo, puxo o fio, alongo e faço isso por 4 vezes. Já tô aqui na minha terceira e na quarta. Agora, eu termino todas essas laçadas juntos. Depois disso, 3 correntes, baixíssimo na próxima corrente de base, sobe 3 correntes, no próximo ponto, nosso ponto puff, tá? E eu já quero pedir pra vocês pra seguirem aqui, deixar o seu comentário, a sua opinião, seu elogio, sua crítica, sua voz importa muito, adoro ler os comentários de vocês e sempre que posso mando um beijo, tá bom, gente? E essa sequência aqui a gente vai repetir até o final, até a gente ficar com um total de 6 pétalas, tá bom? Sempre fazendo um baixíssimo, subindo 3 correntes, no ponto seguinte o ponto puff com 4 laçadas. Eu tenho uma bebezinha, gente, de 1 ano, e volta e meia ela tá sempre aqui fazendo algum barulhinho no fundo. Quero pedir desculpa pra vocês, mas é a única maneira que eu tenho de gravar videoaulas. Porque eu sempre começo quando eu coloco ela pra dormir, mas a maioria das vezes ela acorda. Olha que coisa mais linda. Agora a gente precisa só cortar o fio. A gente corta aqui o nosso fio, passa ele pra trás e arremata. Esse fio aqui que vem do anel, a gente já arrematou ele, né? Já prendeu aqui, então é só cortar. Esse daqui a gente dá um arrematezinho mais legal. E assim, essa flor, ela é pra aplicação, né? Então assim, se você quiser fazer um arremate com um nozinho aqui atrás, não tem problema, porque a gente vai aplicar, vai colar, então essa parte de trás não vai mostrar nada. Então você pode até dar um nozinho aqui, ó, com o fio que veio do anel. Dá um nozinho assim, aperta bastante pra ele ficar bem firme. E aí você pode cortar essas pontas, porque a gente vai colar, essa parte aqui não vai mostrar, então não tem problema. Na hora que a gente for colar, a gente passa a colinha por cima aqui, ó. E aí não vai mostrar nada e vai ficar bem seguro. Olha que coisa linda. Agora a gente vai fazer aqui a nossa folhinha e vamos começar subindo um total de 7 correntinhas. Quando a gente fizer as 7 correntinhas, a gente volta fazendo um ponto baixo, um meio ponto, 2 pontos altos, tá? Seguido, faz um ponto alto, depois faz outro ponto alto. E aí, vocês vão e repete um meio ponto e um ponto baixo. Faz uma correntinha e outro ponto baixo no mesmo espaço. Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa, só que de trás pra frente. Então, vamos começar com um meio ponto e 2 pontos altos em 2 pontos separados, tá? Um ponto alto, 2 pontos altos. Agora, vamos repetir um meio ponto e um ponto baixo. E aqui nessa alcinha nós vamos prender com um baixíssimo. Agora é só cortar o nosso fio e temos a nossa folhinha pronta para aplicação, tá? Aqui atrás não precisa de um arremate certificado, pode simplesmente dar 2 nozinhos aí bem firme, porque essa peça nós vamos fazer para aplicação. Na hora que formos colar, a gente passa um pinguinho de cola aí em cima do nozinho e faz a aplicação na peça.
Já vamos fazer a aplicação das nossas florzinhas, tá? E para facilitar, eu já deixo elas aqui, todas posicionadas, para só passar a cola no devido lugar que elas vão ficar. Tô usando cola quente, mas também pode utilizar cola pano. Lembra que eu falei que a gente vai passar a cola sempre em cima do nozinho para deixar a nossa peça segura. Como eu não fiz o arremate com costura, eu fiz o arremate dando nó, então a gente coloca cola em cima do nozinho e nas pétalas aí e cola. Na folhinha, a mesma coisa, a gente vai passando a cola no meio ali, centralizando e passando um pouquinho de cola em cima do nozinho. E nessa parte aqui, gente, não precisa exagerar na cola, coloca pouca cola para não vazar e não manchar a sua peça, principalmente se você está trabalhando com cola quente. Se você colocar muita cola, ela vai vazar na lateral e vai estragar a sua peça porque ela não sai. Então, coloca uma quantidade suficiente para colar. Posiciona aí direitinho as aplicações, segura um pouquinho para ficar bem firme, para colar direitinho. E a gente vai fazer isso em todas as pecinhas, tá? Sempre posiciona direitinho, pega os fios, se você deixou um pedacinho grande, passa a cola em cima e aí você vai colando. E aí, depois que você fez essa parte com calma, você pode estar dando uma olhada se ficou alguma pétala solta. Caso tenha ficado alguma pétala solta, você vai colando com um pinguinho de cola, tá? Novamente, ressalto, não coloca muita cola, gente, só um pinguinho. E isso é no caso da pétala ter ficado muito solta. E foi assim que ficou a nossa bolsinha. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Desculpa, gente, a falta de iluminação. Quando eu comecei a gravar, tava de dia e terminamos essa videoaula à noite. Mas olha que incrível!